Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita para se inscrever em nosso canal Nação Mengão, pois só assim você não perde nenhum vídeo. Você sabe quais são os 10 maiores jogadores da história do Flamengo? Nós do canal Nação Mengão vamos listar alguns nomes. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e divulgue para seus amigos. O canal Nação Mengão traz pelo menos um vídeo todos os dias, com notícias do Flamengo para você. O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado ainda no século XIX, e é um dos clubes mais antigos do futebol. Com certeza é um dos times mais respeitado e popular do mundo, com mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil afora. E esse número cresce ainda mais se contarmos com torcedores espalhados pelo mundo. O Flamengo é repleto de grandes ídolos que chamamos de prata da casa, e que também marcaram a história do clube. Vamos conhecer agora a nossa lista com os top 10 de maiores jogadores do Flamengo de todos os tempos. Não vamos aqui dizer quem foi o melhor ou pior, nem vamos mostrar nessa lista a ordem de importância dos maiores jogadores da história do Flamengo. Acreditamos que todos em suas épocas foram importantes. Vamos lá. Nunes. Centroavante que resolvia no Flamengo. O seu faro de gol e o poder de decisão foram fundamentais para a conquista de um título carioca em 1981, a Taça Libertadores de 1981, o Campeonato Brasileiro de 1982 e a Copa União de 1987. Nunes vestiu a camisa do Flamengo em 266 jogos e marcou 113 gols. Andrade atuava como volante, mas se destacava pela sua técnica e qualidade nos passes. Foi campeão pelo Flamengo pelos campeonatos Taça da Libertadores e do Mundial de 1981. Foi titular absoluto dos títulos do Brasileiro de 1980, 1982, 1983 e dos Cariocas de 1979, 1981 e 1986. Andrade atuou em 570 jogos, sendo o quinto jogador com mais atuações no clube da Gávea. Andrade foi técnico do Flamengo na conquista do Brasileiro de 2009, título conquistado 17 anos após o triunfo no Brasileiro de 1992. É verdade. Quis o destino que fosse eu estar aqui hoje. Muitos gostariam de estar aqui, de estar dirigindo esse time fabuloso do Flamengo. Petkovic. O sérvio tem duas passagens pelo Flamengo. A primeira, permaneceu no clube de 2000 até 2002. Foram 121 jogos disputados e 43 gols marcados pelo meia. 3 títulos conquistados: Campeonato Carioca de 2000 e de 2001 e a Copa dos Campeões de 2001. O momento mais marcante de Petkovic no Flamengo é o gol de falta que marcou na decisão do Carioca de 2001. Preparado o Pet para a cobrança de falta. A barreira vai caminhando. O árbitro Léo Feld motoriza. Caminha Pet, apontou, atirou, entrou. Gol! Petkovic de falta, lá no ângulo esquerdo, botou a barreira, andava e ele faz esse Maracanã explodir. Pet aos 43, lá na gaveta, lá no ângulo, marcando o terceiro do Flamengo. O que o Flamengo precisa para ser campeão. Petkovic voltou ao Flamengo e conquistou o principal título de sua carreira, formando uma dupla implacável com Adriano, Imperador. Petkovic foi o grande nome da campanha que culminou no 6º título brasileiro do clube, em 2009. Uma observação: nessa temporada Petkovic usava a camisa 43, em homenagem justamente aos 43 gols marcados em sua primeira passagem pelo Mengão, e também aos minutos que contavam o relógio do árbitro, quando anotou o gol decisivo da conquista do Campeonato Carioca em 2001. Adílio. O atacante Adílio iniciou sua carreira profissional subindo das categorias de base do Flamengo, e permaneceu por lá durante 12 anos, de 1975 a 1987. O meia-direita que vestia a camisa número 8, também foi um jogador decisivo nas conquistas dos principais títulos do clube carioca nos anos 80. Adílio marcou o segundo gol na final do Mundial de 1981 diante do Liverpool, também marcando o último gol da conquista do Flamengo no Brasileirão de 1983. Foi titular nos títulos brasileiros de 1980, 1982 e 1983, na Libertadores e no Mundial de 1981, e também das conquistas dos campeonatos cariocas de 1978 e 1979, 1981 e 1986.
Adílio é um dos maiores jogadores do Flamengo de todos os tempos. Ao todo foram 616 jogos disputados e 123 gols marcados. Zizinho. Pelé denominou Zizinho como seu grande ídolo de infância. Tomás Soares da Silva. Zizinho era maestro. Desfilava nos campos do saudoso Maracanã. Zizinho foi o primeiro grande ídolo do Flamengo e o mais renomado até a chegada da geração de ouro dos anos 80. Com a camisa rubro-negra foram 318 jogos disputados e 146 gols marcados. Em seus 11 anos de clube, conquistou o primeiro tricampeonato carioca em 1942, 1943 e 1944. Com grandes atuações no Flamengo, foi convocado para vestir a camisa da seleção brasileira, conquistando com a seleção vice-campeonato da Copa do Mundo de 1950, ainda sendo eleito o melhor jogador da Copa. Romário. A primeira passagem de Romário pelo Flamengo foi surpreendente e bombástica. Campeão do mundo com o Brasil e eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, deixou o futebol europeu e aceitou a proposta do Flamengo em janeiro de 1995. No segundo semestre de 1995 formou o chamado Ataque dos Sonhos, com Edmundo e Sávio. No ano do centenário do Mengão, ficou no clube até 1999. Romário fez 240 jogos em suas 3 passagens pelo Flamengo. O baixinho tornou-se o 4º maior artilheiro da história do clube. No ano de 1999 marcou 46 gols e foi o artilheiro do Brasil. Gabigol. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 vestindo a camisa 9 que foi de Nunes no Mengão. Em seu primeiro ano ajudou a transformar o Flamengo em um time dominante, conquistando o campeonato carioca diante do Vasco da Gama. O Flamengo de Gabigol queria mais e no final da temporada, deu 2 voltas olímpicas em uma mesma semana. Em um jogo disputado no Peru, Gabigol marcou os 2 gols da virada histórica do Flamengo diante do River Plate, na final da Libertadores, dando o título para o clube carioca. 4 dias depois, o rubro-negro também se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro. A famosa frase, "Hoje tem gol do Gabigol", estampada nas plaquinhas levadas pelos torcedores para o Maracanã em todos os jogos do Flamengo em 2019. Representa bem o que foi a temporada de Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. Foram 43 gols marcados e a artilharia garantida da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Dida. Dida, meio-campista do Flamengo, marcou época nos anos 50 e 60. Foi ídolo do Zico, mas teve dificuldade para se adaptar, sendo inclusive utilizado pelas categorias de base do Flamengo no começo de sua trajetória. Em 1955, um ano após a sua contratação, assumiu a titularidade do time. Dida, durante os 9 anos de clube de 1954 a 1963, foi decisivo na conquista de 3 títulos cariocas: 1954, 1955 e 1963, de um torneio Rio-São Paulo em 1961, marcando 257 gols em 364 jogos e tem até hoje o título de 2º maior artilheiro da história do Flamengo. Leandro. O grande e inesquecível lateral Leandro, unanimidade entre torcedores da nação rubro-negra, fez parte do time mortal dos anos 80. É com certeza a peça-chave daquele esquadrão. Leandro não era apenas um lateral qualquer. Dono da posição durante 12 anos de Flamengo, o camisa 2 tinha categoria, dribles, classe, técnica, visão de jogo, passes e cruzamentos precisos, atributos que seriam suficientes para ele ser o camisa 10 da grande maioria dos times da história. Sem questionar, é o maior lateral direito da história do Flamengo. Disputou 415 jogos com a camisa vermelha e preta, de 1978 a 1990. E foi importantíssimo nas conquistas do Campeonato Carioca de 1978 e 1979, de 1981 e 1986, da Libertadores e do Mundial de 1981 e dos Brasileiros de 1980, 1982 e 1983, além da Taça União de 1987. Júnior. Leovigildo Lins da Gama Júnior. O Maestro Júnior é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e um dos melhores jogadores do Flamengo. Júnior foi lateral esquerdo em grande parte da carreira, inclusive na sua primeira e grande passagem pela equipe do Flamengo nos anos 80. Criado nas categorias de base da Gávea, Júnior jogou no Flamengo de 1974 até 1984. Júnior foi um dos grandes craques do time que conquistou os campeonatos brasileiros de 1980, 1982 e 1983, e principalmente da Libertadores e do Mundial de 1981. Depois de um período ausente do Rio de Janeiro, Júnior voltou para o Flamengo em 1989, já com 35 de idade. Nessa passagem,
mais títulos. Jogando agora no meio-campo, como legítimo camisa 10, Júnior comandou o elenco que conquistou a primeira Copa do Brasil para o Flamengo, em 1990. Além disso, mais um campeonato brasileiro para a conta, em 1992. Júnior também ostenta a primeira colocação disparada do ranking de jogadores que mais atuaram no clube. São 876 jogos em 14 anos como jogador rubro-negro. Sei que vocês estavam esperando. Então esse vídeo já merece aquele like e a sua inscrição. Indique também para seus amigos e vamos juntos crescer o nosso canal Nação Mengão. Então sem mais delongas, vamos para o nosso último jogador, porém não menos importante. Zico. Arthur Antunes Coimbra é sem sombra de dúvidas o maior entre os melhores jogadores do Flamengo em todos os tempos. Conhecido como Galinho de Quintino, ganhou este apelido carinhoso do narrador Valdir Amaral, se consagrando como principal craque da equipe do Flamengo que encantou o mundo nos anos 80. Zico jogava no meio-campo, e sua principal característica era o gol. Batia na bola como ninguém, de perto, de longe. A precisão na batida também era fatal nas cobranças de falta na entrada da área, e até hoje é considerado um dos maiores batedores de falta do Brasil e do mundo. Ao todo, foram 509 gols em 732 jogos disputados com a camisa do Flamengo, números que o tornam disparado o maior artilheiro da história do clube, com quase o dobro de gols do segundo colocado Dida, que tem 264 gols marcados pela equipe. Zico foi formado nas categorias de base do Flamengo. De 1971 a 1983, foram os anos mais gloriosos do Galinho, com 476 gols marcados e inúmeros troféus, como os brasileiros de 1980, 1982 e 1983, além dos títulos mais marcantes da Libertadores e do Mundial de 1981. Em sua segunda passagem, pelo time da Gávea de 1985 a 1989, conquistou apenas o Carioca de 1986, mas foi o retorno necessário para que o ciclo do grande nome entre os maiores ídolos do Flamengo fosse encerrado. E aí, o que achou da nossa lista de maiores jogadores da história do Flamengo? Deixe seu comentário e diga se esquecemos de alguém que você gostaria que estivesse nessa lista. Um forte abraço, do canal Nação Mengão.